Olá, professores, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, né, a nosso ATPC de Linguagens, né, o nosso espaço de formação. Meu nome é Tânia, sou formadora aqui de FAP, né, vou fazer um pouco aí da minha autodescrição. Sou uma mulher negra, estou de cabelos presos, uso óculos, estou vestida com uma blusa preta também. Ao meu lado também está, né, a minha colega aqui de trabalho também, a professora Letícia, né, também formadora aqui da EFAP, né? Bom dia Tânia, bom dia a todos os professores. Então, dando continuidade, né, à conversa que nós já estabelecemos na pauta anterior, hoje a gente vai tratar de planejamento reverso, avaliação, com enfoque na avaliação. Eu gostaria de trazer já o nosso percurso. Então, nós vamos trabalhar uma atividade de sensibilização, também trazer para a conversa um pouquinho sobre os objetivos de aprendizagem e o processo de avaliação, os instrumentos e ferramentas de avaliação que podem ser utilizados, a rubrica como sugestão aí para nossa avaliação formativa, a vantagem do uso das rubricas, como fazer a rubrica, mão na massa e depois a autoavaliação, mais um instrumento para vocês professores. Depois nós passamos ao desdobramento e o encerramento da nossa pauta de hoje. Também os nossos objetivos, que são alinhar objetivos e expectativas de aprendizagem aos instrumentos e ferramentas de avaliação, a fim de promover o desenvolvimento de habilidades e competências dos estudantes. Também conhecer e exercitar a segunda etapa do planejamento reverso, que trata dos instrumentos e ferramentas de avaliação. Como de costume, nós pedimos a vocês que selecionem algumas ferramentas, né, lápis, cadernos para registro dos pontos mais importantes da nossa formação. Eu peço à produção 1 minuto e logo retornamos. Strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. Olá, retornamos então, né? Espero que vocês estejam de posse aí também do nosso diário de bordo, né? Onde sempre fazemos aí as nossas anotações. E quero convidá-los nesse momento, né? Para que a gente tenha aí o nosso momento de sensibilização, né? Então, vocês podem ver aí na tela que nós temos uma imagem, né? É de um escritório domiciliar, né? Então, quem já esteve em home office, a gente tem até um escritório bem sofisticado, com vários equipamentos, né? Bem aparado, mas eu gostaria de que vocês observassem esse escritório, né, domiciliar, aí pensando também às vezes para home office, e atribuam uma nota de 0 a 10, tá? Para esse ambiente. Eu quero lembrar vocês também que na pauta de recuperação, né, relativa ao planejamento reverso, também começamos a conversar sobre a importância de avaliar o desenvolvimento de habilidades, né, e também estipular objetivos de aprendizagem. Então, é com esse olhar que eu gostaria que vocês pudessem atribuir essa nota, né. E aí nós vamos refletir um pouco mais, né, sobre o que nós vamos falar no dia de hoje e teremos aí também uma breve interação, tá? Então, 3 minutinhos aí no chat para vocês, tá bom? E vocês atribuam uma nota de 0 a 10, tá? A gente está acompanhando, eu e Letícia aqui, as contribuições de vocês. He's under my skin.
Então, retornamos aqui, né, Letícia? Nós estávamos acompanhando as postagens de vocês aqui no chat, né? E realmente agradecemos muito a contribuição de todos e eu vou comentar algumas das respostas, né? Então, no início, muita gente atribuiu nota 10 para esse escritório, né? Mas muita gente também colocou uma nota um pouco menor, mas ela também justificou do porquê dessa nota menor, né? Então, por exemplo, o professor Luciano colocou que faltou uma mesa um pouco mais prática, né? A professora Maria Persília, né, colocou que de repente a cor não favorecia esse ambiente, né, pensado para o trabalho, então havia uma questão um pouco mais estética. A professora Rita não considerou muito confortável, né, essa imagem, deu nota 3, né? Algumas pessoas deram nota 8 também, né, reavaliando a imagem novamente, né, e aí provavelmente colocando-a no seu contexto de trabalho ali, né, se de fato atenderia. E é um dos nossos objetivos também no dia de hoje, né. E vou trazer por fim aqui o último comentário, né, a professora Cristiane, ela é de Guarulhos, ela coloca nota 8 também para o ambiente, né. Mas de qualquer forma, então vou pedir para que passe o próximo slide. Bom, então, o que nós trabalhamos com vocês? Nós tínhamos uma leitura de imagem, né? E a partir daí vocês tinham algumas referências, né? Sobre os objetivos e a finalidade daquele ambiente, né? Se ele atenderia, não atenderia, aí vocês atribuíram uma nota de 0 a 10 para esse lugar. Então, é importante a gente refletir sobre isso, né? Para que a gente entenda, na verdade, se essa nota estaria adequada que eu atribuir, né? Pensando, por exemplo, de que aquele escritório poderia fazer parte de um ambiente um pouco maior, né? Como esse hotel que vocês veem ao fundo, né? Ou essa sala, né? Que nós temos aqui embaixo. E se fosse o inverso, móveis como estes que a gente tem aqui na próximo slide, por favor, que eu quero mostrar para vocês. Se de repente, pensando numa região um pouco mais urbana, uma casa de campo, um hotel fazenda, mobiliário um pouco nesse estilo, não estaria mais adequado do que aquele que nós vimos, né, um pouco mais moderno, um pouco mais clean, em relação àquele ambiente onde ele estaria inserido, né? Qual, de repente, teria atingido melhor o seu objetivo, né? Então, é o tema que queremos tratar com vocês aí também no dia de hoje, né? Então, lembrando, se for um chalé de campo ou escritório, será que necessariamente ele teria atendido? Ou um pouco mais adequado aos móveis rústicos, né, que seria um padrão mais comum que nós encontramos nesse tipo de residência. Será que nesse caso você daria a mesma nota, né? Será que estaria atendendo aos objetivos pretendidos? Então, com essa reflexão, eu passo a palavra aqui para a Letícia, para que ela traga com vocês alguns pontos também a respeito do que fizemos no exercício anterior. Exatamente. Então, como a Tânia comentou, será que aquele móvel, aquele escritório estaria adequado para o ambiente, né? Uma casa de campo? Não seria mais interessante um móvel rústico para essa localidade? Para que vocês pensem justamente sobre os objetivos. Como é que a gente pode avaliar algo sem saber, sem determinar objetivos, sem eles estarem previamente determinados? Então, nós trazemos aí o slide do planejamento reverso, que é para que justamente a gente pense nesse processo. Primeiro, a gente estabelece os objetivos, depois a avaliação, os instrumentos e ferramentas de avaliação, para depois justamente pensar nas atividades e metodologias. A gente começa pensando primeiro nos objetivos, lá no final, o que a gente quer que os nossos estudantes mobilizem em termos de competências e habilidades, para depois pensar no processo de avaliação e também nas atividades e metodologias. Pensando nisso, nós trazemos já uma próxima reflexão para vocês. Nós terminamos a última pauta, a última formação com uma comanda, para que vocês pensassem em objetivos ou expectativas de aprendizagem a partir das habilidades, e nós gostaríamos de retomá-la. E para os professores de língua portuguesa que não participaram conosco na primeira formação de hoje, que estiveram nos canais da recuperação, nós ainda propomos essa mesma pergunta, mas pensando no planejamento didático que você realizou lá na escola, tá certo?
Então, a pergunta é a seguinte: compartilhe no chat 2 objetivos ou expectativas de aprendizagem que você conseguiu elaborar a partir das habilidades do seu componente curricular. Então, é isso. Tragam aqui para nós quais os objetivos de aprendizagem que vocês querem mobilizar, né? Espero que os estudantes mobilizem até o final do primeiro bimestre. Então, 3 minutos e logo trazemos as respostas de vocês. A Rose, ela colocou ler e interpretar. A Claudenice é charge, leitura e escrita, leitura e interpretação de texto e também vocabulário, diz aqui a professora Sônia. O professor Rodrigo disse: identificar e inferir informações contidas no texto, interpretar as informações de um texto. Linguagem verbal e não verbal, leitura e interpretação, a professora Tânia. Análise linguística e semiótica, o professor Márcio. A professora Adriana também, apreciação, audição, interpretação escrita sobre paisagens sonoras. Então, agradecemos as contribuições de vocês, que vão todas na linha da leitura, interpretação de textos imagéticos, sons, imagens, gestos, movimentos, o professor de educação física. Então, tudo isso vai nos indicar a criação de sentidos, de compreensão, criação de sentidos, interpretação de mundo também. Então, pensando nisso, nós gostaríamos de trazer algumas sugestões no próximo slide. Vocês observam aí
dando continuidade à formação anterior, que falou um pouco sobre a importância da leitura em todos os componentes curriculares, e vocês trouxeram bastante isso no chat, nós sugerimos aqui algumas proposições de objetivos para que esses estudantes, o que nós pretendemos que eles mobilizem até o final do bimestre. Então, pode ser aí, para um antes, né, dessa leitura ou dessa atividade. Olhar o texto, compreender sua estrutura e conteúdo, também pensar sobre o que já sabe, sobre o conteúdo tratado, e aí o professor vai investigar e verificar as informações que o aluno já conhece diante daquela temática. Também definir o objetivo da leitura ou atividade. Para o momento do durante, nós colocamos aqui, identificar as ideias mais importantes, também inferir o que não está explícito, né? Vocês podem observar na tela o slide, por gentileza. Conectar partes do texto, estabelecer relações com conhecimentos prévios também. E para o momento do depois, em que foi já realizada a leitura, nós sugerimos o quê? Fazer boas perguntas. Aqui continuamos, né? Do durante, perdão. Então, é preciso realizar boas perguntas, usar estratégias para averiguar a compreensão dos estudantes e tomar atitudes para aprimorar o conhecimento. Também sintetizar e resumir, avaliar as informações, né? Pensando também nas fake news, né? Elas são confiáveis, eu concordo com isso que está sendo colocado em pauta. E para o depois, agora sim, depois, organizar e registrar as ideias mais importantes, retomar o propósito da leitura ou da atividade e verificar se os objetivos foram alcançados. E também compartilhar o conhecimento consolidado durante a leitura ou a atividade. Então, aqui são algumas sugestões para que você, professor, pense, claro, dentro do seu componente, em sua particularidade, claro, e determine, já que vocês colocaram a questão da leitura e interpretação, sim, alguns objetivos para que o estudante alcance ao final do primeiro bimestre. Eu passo a palavra para a Tânia, que vai falar um pouco sobre as habilidades, né, competências dentro do planejamento reverso. Uhum. Bom, então eu vou pedir para projetarem o próximo slide, né? Então vocês podem acompanhar aqui nesse esquema, né, que foi montado aqui para vocês, de que o planejamento reverso, ele se inicia com a identificação das habilidades, os objetivos de aprendizagem, os instrumentos de avaliação e as ferramentas de avaliação. Mais à frente, nós vamos detalhar um pouco essas diferenças entre instrumentos e ferramentas, né? Mas o planejamento reverso tem sempre em mente as habilidades que serão trabalhadas, os objetivos, né? O que se pretende que o aluno aprenda, né? Desenvolvendo essas habilidades. E aí a gente tem também o objeto de conhecimento atrelado a essa ação. E um trabalho um pouco mais dedicado, né, à seleção desses instrumentos e também das ferramentas que vão ser utilizadas, né? Pode passar o próximo slide. Então, aqui a gente começa a trabalhar com vocês um pouco essa diferenciação entre instrumentos e ferramentas de avaliação. Então, nós temos dois exemplos aqui. Então, o resumo é uma ferramenta bastante comum, né? A gente sempre solicita aos alunos, né, que façam um resumo, que façam uma síntese, e isso é o instrumento. Agora, qual é a ferramenta que ele vai me apresentar esse documento que eu estou pedindo, que é o resumo, né, ou a síntese? Como ferramenta, ele pode usar um e-mail, um painel de post-its, uma apresentação, né? Mas é sempre um recurso, né, que ele vai utilizar para que ele seja capaz de apresentar aquilo que foi solicitado, tá? Então, um bom exemplo que nós temos aqui é o resumo, né, como um instrumento e uma ferramenta que muito comum para nós hoje em dia, que é o e-mail, ou no caso de alguma atividade, por exemplo, do Google Classroom, né? Mas a gente está falando aí nesse caso, mais uma vez, de
ferramenta. Então, chamo vocês agora também a uma interação aqui no chat, tá? Para que vocês compartilhem conosco quais são os instrumentos e as ferramentas que vocês mais têm utilizado na avaliação dos estudantes, né? Eles conseguem aferir bem, né? A consolidação das habilidades, o alcance de objetivos, expectativas, né? De aprendizagens que foram propostas. Então, a gente pede que vocês entrem aqui no chat, comentem com a gente, eu e a Letícia aqui nós acompanhamos por 3 minutinhos, tá bom? E a gente volta já já. Letícia. Muito obrigada pela participação de todos. Eu vou realizar então alguma leitura aqui. Infelizmente nós não temos tempo de citar todos, mas agradeço os professores que colocaram. Então, a professora Ana Paula, ela disse que faz, então, muitas atividades de interpretação com os estudantes, de leitura, ela solicita resumos, cartazes, e aí a ferramenta, como ela citou aqui, pode ser o caderno, o e-mail. Muito bem, professora Ana Paula. Também apareceu aqui o quiz, olha só, com a professora Marta Cristina, exercícios de fixação. Ela colocou o quiz, provavelmente aí uma ferramenta de um ambiente digital, né? Provavelmente. Podcast, livros, cartazes, a professora Neuza. Apareceu também a HQ com a professora Emanuela, muito obrigada. O Canva, olha só como ferramenta interessante aqui.
o Canva Professora Aparecida, cartazes para apresentação, tudo isso, né? Então, podem ser seminários, o que o professor verificar que é mais adequado para aferir o desenvolvimento daquela habilidade, das competências, certo? Não existe uma resposta certa ou errada, não é isso, mas é o compartilhamento mesmo que nós desejamos. Então, como mais uma proposta, uma sugestão, nós trazemos a rubrica. Eu vou pedir o slide, então, na tela. Provavelmente vocês, professores, conhecem esse instrumento, que é muito interessante. A rubrica ela é versátil e ela se padroniza aí de acordo com a atividade, o instrumento de avaliação proposto. E, claro, ela ajuda, né, a aferir o desenvolvimento de habilidades e competências. É um excelente instrumento para uma avaliação formativa, que é isso que a gente deseja, ou seja, verificar o progresso do estudante ao longo do bimestre. Próximo slide, vocês vão ver aí alguns benefícios do uso da rubrica, dos quais nós destacamos, né? Ela é fácil, ela é objetiva, ela é gradativa também. No próximo slide, vocês verificam também, ela é um exercício transparente, porque ali o estudante também pode verificar os níveis de desempenho, o que o professor espera que ele alcance. Ela é típica, ela herda, então, como eu disse, as características do instrumento de avaliação que vocês selecionaram. Então, apresenta diversas vantagens. O importante da rubrica é ter a descrição detalhada das tarefas, e dos objetivos e também dos níveis de desempenho do estudante, tá certo? Nós, no próximo slide, também colocamos um exemplo. Como nós trabalhamos o processo de leitura, nessa TPC e na anterior, nós colocamos essa sugestão. Então, como objetivos de aprendizagem, nós selecionamos olhar o texto e compreender sua estrutura e conteúdo, também pensar sobre o que já se sabe, sobre o conteúdo tratado, também definir objetivos de leitura da atividade. E aí, nós colocamos níveis de desempenho. Avançado, satisfatório e insuficiente. Lembrando que o professor pode e deve adaptar todas as atividades, sugestões que nós colocamos aqui de acordo com o seu componente. Então, observar sempre o registro de cada componente, os objetos de conhecimento que lhes são próprios e colocar aí também, de acordo com as habilidades, os objetivos de aprendizagem elencados por vocês, professores. Eu vou passar a palavra para a Tânia, que vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento integral, né, Tânia? Sim. A Letícia trouxe, né, essa questão da rubrica também como uma ferramenta importante para esse trabalho, mas é interessante também a gente prestar atenção que, além de selecionar bem essas ferramentas, esses recursos, a gente tem que ter uma atenção especial ao desenvolvimento integral também desse estudante. E para isso, né, você já tem aí na tela, nós temos 3 bolinhas aí coloridas, mas as 2 somadas, né, consolidam aí o desenvolvimento integral. Então, o primeiro é aspectos cognitivos e os aspectos socioemocionais, né? Então, também quando a gente estiver pensando na elaboração dessas rubricas, então é interessante também que a gente considere também o desenvolvimento socioemocional também desse estudante, destacando ali também níveis, né, de aquisição, desenvolvimento e aprimoramento dessas competências, né? E aí também integrá-las à rubrica que você vem a elaborar, né? Na sequência, vou pedir o próximo slide, nós temos uma atividade mão na massa, né? E aí, a ideia é que a gente possa adaptar o modelo proposto, né, da rubrica que bem a Letícia trouxe para nós, né? E propomos então a construção de uma rubrica simples, né, que é só um esboço, né? E sugerimos a você que selecione os objetivos de aprendizagem elencados e a partir deles desenvolva uma escala, né, com níveis de desempenho que podem ser usados no formato de uma rubrica. Para tanto, né, vamos deixar aí 5 minutos para que vocês realizem o exercício, né, e registrem esse esboço no seu diário de bordo, né, ou no seu caderno aí de anotações, tá bom? Então, a gente retorna daqui 5 minutos com vocês, tá bom? E aí vocês podem também, se quiserem, fazer algum comentário e trazer para nós aqui também no chat.
es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Hoy late, late, late con tu amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella ritmo latino ya quiere, ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode a su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope. Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Hoy late, late, late con tu amor. Let's go. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. Sofrendo, vocês não estão entendendo. Então, voltamos aqui com vocês, né? Como comentamos anteriormente, nós vamos acompanhando o chat aqui, né? As postagens, os comentários de vocês também. E espero que vocês tenham conseguido realizar essa atividade, né? Na proposição da criação de uma rubrica, lógico, é um esboço, né? E a partir daí que vocês possam conversar, né? Fazer trocas, trocar ideias, de repente construir uma rubrica que seja aí da área de conhecimento, ou então um documento que a escola adote aí com mais regularidade para vocês, né?
Na sequência, vou pedir para colocar o próximo slide, que é sobre autoavaliação, né? E aí nós temos aí mais um outro grande recurso, né? Ele é um aliado da rubrica, e aí a gente trata aqui da autoavaliação dos estudantes, porque ele oferece um panorama mais geral aí do processo de aprendizagem. Os dois recursos, né? A gente tem um para observação da execução por parte do professor e outro que é do próprio ponto de vista do estudante. E certamente tudo isso vai contribuir para uma avaliação mais global, né? E também auxiliar no planejamento didático, e vocês têm liberdade também para alterar aí o que for relevante, né? Ou pertinente, né? Pensando sempre no processo ensino-aprendizagem, né? Aqui no slide vocês podem ver que a autoavaliação traz algumas questões simples, né? Onde ele apenas indica ali, né, como que ele se sente em relação ao próprio conhecimento, né, ao próprio aprendizado, como que ele resolve essas questões, né, como ele próprio desenvolve ferramentas para lidar com isso, e também uma reflexão, né, o que que ele pode fazer então para que ele passe com mais facilidade por esse processo de aprendizagem. Na sequência, né, vou pedir para passar mais um slide com vocês, nós temos um momento de desdobramento, né, então aqui a gente já vai finalizando o nosso ATPC, né, a nossa formação, e pedindo a vocês, né, que em pares, né, vocês reflitam e discutam, né, e também coloquem em prática os conhecimentos adquiridos na formação. E aí o nosso objetivo no dia de hoje, né, é que vocês reflitam bem sobre esses conhecimentos e aí possam determinar as habilidades, objetivos, expectativas de aprendizagem que o grupo vai elencar, né, os instrumentos, as ferramentas de avaliação que também vão ser utilizados, né, e aí focando sempre numa avaliação formativa dos estudantes ao longo aí do primeiro bimestre letivo, né. Na sequência, nós temos também aqui uma avaliação, né, que é a interação do chat, né, então um minutinho aí, mas vocês podem colocar as impressões de vocês sobre a formação. Temos, como sempre, o nosso slide de referência. Acho que né? dá para deixar, não dá, Tânia? Dá, Um minutinho. será que dá? Dá. Temos tempo? Acho que temos. Ó, então, vou voltar com vocês aqui. Então, a gente tem um minutinho, tá bom? Para vocês colocarem aí também, falarem para nós, né? Se após esse encontro, que já está aqui se encerrando, né? Se vocês se sentem mais capazes de realizar aí as etapas pensadas para um planejamento reverso, tá bom? E um minutinho a gente já retorna. Acho que demora. Olha, voltando aqui com vocês. Então, eu vou fazer a leitura rapidinho aqui, né, para compartilhar também com a Letícia, né. Então, ficamos muito contentes com o trabalho que é realizado aqui, de alguma forma contribui também para o trabalho de vocês, né. Então, alguns professores colocaram para nós aqui, né, que consideraram a formação boa, que contribuiu muito, que se sentem capazes, né, de realizar as etapas do planejamento reverso, e isso é bastante importante para nós, porque nos dá também um feedback e uma referência para as próximas formações, tá bom? Eu vou trazer o próximo slide, que é um slide de referências. Então, a gente sempre coloca para vocês as referências que embasaram a produção dos materiais, né? E ali também estão os links, que podem trazer um pouco mais de informações a respeito do que nós trabalhamos no dia de hoje, né? E, como sempre, também estamos à disposição. Mas antes disso, também precisaríamos dar alguns informes para vocês, né, que também é bem importante. Eu vou passar a palavra aqui para a Letícia, para que ela possa conversar um pouco com vocês e, na sequência, nos despedimos. Isso.
Então, apresentando os informes, nós temos aí alguns slides. O primeiro deles diz respeito à programação do Centro de Mídias. Eu peço, por gentileza, isso, o slide na tela. Assim, os professores podem observar o link e acessar, né? E conhecer toda a programação do Centro de Mídias. No próximo, nós trazemos o Banco de Talentos da EFAP, que está aberto, continua aberto. Nós estamos precisando para vários setores aqui da EFAP, principalmente para o nosso centro, né, que é o Centro de Formação de Professores e de Gestores. Então, convidamos você, professor, a acessar o Banco de Talentos, ou se você conhece alguém que tenha interesse, pode também indicar. O próximo slide, nós trazemos aí os protocolos sanitários de vacinação. É importante que vocês se atentem sempre no dia a dia com os estudantes, incentivem a vacinação e sempre respeitando os protocolos sanitários do nosso estado. O slide seguinte traz para vocês o programa Jovem Senador, que está ainda com inscrições abertas, né, até dia 18. Então, vocês têm ainda um prazo, né, curto, mas ainda é possível se inscrever para o programa Jovem Senador, que é bem interessante. Vocês podem conhecer mais através do link. E por último, o currículo em ação. Temos aí o curso do currículo, etapa nivelamento, que também está aberto pelo AVA EFAP. Então, fiquem à vontade, se inscrevam para conhecer um pouquinho mais, aprofundar os seus conhecimentos sobre o nosso currículo em ação. Então, voltando, eu já me despeço aqui da Tânia, minha companheira de formação, de vocês professores. Agradeço demais o carinho, a atenção, a participação conosco aqui, essa troca de experiências que é tão importante. A equipe técnica do Centro de Mídias também. Muito obrigada. Já passo a palavra para a Tânia. Eu também me despeço rapidamente de vocês. Agradeço muito a participação de todos, as contribuições, como sempre, muito ricas, né? Agradecemos também a gentileza de todos vocês conosco aqui. Como foi colocado, né, o Banco de Talentos da EFAP está aberto e é para o nosso centro de formação. Então, são sempre muito bem-vindos a fazer parte da nossa bancada, né, num trabalho tão importante. Agradeço a equipe também do Centro de Mídia e me despeço de vocês também. E aí, nos vemos na próxima, tá bom? Muito obrigada.